Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Já quero pedir aqui para você, se você é novo no meu canal, que você se inscreva, ou se você já me segue aqui. Eu sou grata a Deus pela sua vida, a você que está chegando aqui no meu canal. Eu peço a você que se inscreva, curte aí, deixa o seu like, o seu joinha e ative o sininho para que toda semana você possa estar recebendo aqui um vídeo meu que eu estarei postando da palavra de Deus. E é muito importante, compartilhe esse vídeo e não deixe de abençoar outras vidas. E se você puder, ficarei muito grata. Deixa aí nos comentários, escreva aí nos comentários também. E hoje um pouquinho diferente, não que eu não irei falar aqui da palavra de Deus, mas eu já quero aqui, não tô sendo arrogante, nada disso. Mas se você não acredita, nem adianta dar continuidade aqui nesse vídeo a tudo aquilo que irá ser falado. É uma experiência que eu vivi com o Senhor, muito forte. Tem anos essa experiência que eu tive, foi em sonho, e quem aqui me segue já sabe que o Senhor, ele me dá muitas revelações através de sonhos, o Senhor me mostra. Só que essas revelações não ficam apenas no sonho. Eu vivo elas daquilo que o Senhor me mostrou em sonho. Tem revelações que são de uma semana, enfim, um mês, um ano, 2 anos. Tudo tem o seu tempo determinado, assim como Eclesiastes 3 diz. Para todas as coisas há um tempo determinado abaixo do céu. Então, é por isso que eu já estou te dizendo, se você não acredita, por favor, pare já por aqui, vai fazer outra coisa, vai ver outro vídeo, alguma outra coisa. Não estou fazendo isso para ganhar audiência, porque não ganho nada com isso, sabe? E nem é para te segurar para que você saiba o que vai ser falado. Muito pelo contrário. A palavra do Senhor fala que só aqueles que têm o Espírito Santo sabe discernir o que é do Espírito Santo. E quem não tem, não sabe discernir. Quem é carne, não sabe discernir. Então, por favor, nem assista a esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá? Eu quero começar aqui, a princípio, com uma palavra. Deixar aqui para o teu coração. João 8:32. João 8:32. É até um versículo muito conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tudo que eu irei falar aqui é para a tua libertação. É para te alcançar algo que eu resisti, e assim, resisti muito, muito mesmo, em gravar esse vídeo. Eu mesma fiquei com receio. Eu falei, meu Deus, será que é do Senhor mesmo? Será que é para eu gravar esse vídeo? Será que é para, né, eu tenho que falar mesmo tudo isso que eu vivi, né, compartilhar tudo isso com vocês? E hoje foi um momento aqui propício para isso, para que eu pudesse compartilhar com vocês. Então, vou começar aqui contando o sonho que eu tive. E eu lembro de detalhes, riqueza, porque quando o sonho vem de Deus, tem riqueza de detalhes. E nós, né, a gente se lembra desses detalhes. E eu sonhei aqui, por onde eu moro, na minha cidade, capital, né, metrópole, tem um shopping muito conhecido, né? E perto também de onde eu moro. E eu sonhei que eu ia nesse shopping. Só que ele tinha uma rampa muito, mas muito extensa e muito larga. Só que essa rampa não era fora do shopping. Era dentro do shopping que era essa rampa. É como se fosse uma rua muito estreita, assim, aliás, muito larga essa rua, né? Ela muito larga. E eu ia subindo, eu ia caminhando nessa rua. E dentro do shopping, não era piso, era chão mesmo, assim, sabe? Terra mesmo, chão de rua. E eu ia subindo, e conforme eu ia subindo, eu via muitas pessoas, tinha mesinhas, né, de ambos os lados, tanto o meu lado direito quanto o meu lado esquerdo, famílias curtindo, aproveitando, e eu olhava aquilo ali normal, né, as pessoas ali comendo, com suas famílias, casais de namorados, pessoas mexendo ali no celular. Porém, quanto mais eu ia me aprofundando
Quanto mais eu ia me aprofundando, e aqui eu já peço que o sangue de Cristo me acoberte e acoberte você que vai estar ouvindo, para que você não perca tudo aquilo que vai ser falado e que você esteja com seus ouvidos bem abertos para ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo irá ministrar ao teu coração. E quando eu ia caminhando nesta rua, né, dentro do shopping, eu ia se afunilando. Lembra que eu falei que a rua começava larga, só que ela ia se estreitando, ela ia fazendo isso. Era uma subida, ela começava com uma subida, só que quando ela ia se afunilando, ela ia uma descida. Ia descendo, ia descendo. E eu olhava dos lados e eu começava a ver as mesinhas que o pessoal estavam sentado, famílias, casais, tinha uma gaiola em volta dessa mesinha. Eles estavam aprisionados dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão. Era uma gaiola, assim, quadrada, uma gaiola. Essas pessoas estavam presas ali. Muitas estavam ali mexendo no celular, muitas estavam curtindo com as suas famílias, outros eram relacionamentos, namorados estavam ali dentro desta gaiola, estavam ali aproveitando, né? Curtindo, como eu falei, lembra no começo? Eu via normal, mas depois eu via como se fossem essas mesmas pessoas aprisionadas dentro de uma gaiola, dentro de uma prisão do qual elas não conseguiam sair dali. Elas estavam aprisionadas. É como em Gênesis fala que de Noé, os tempos de Noé, as pessoas se casavam, davam-se casamento e o dilúvio veio e elas não estavam nem aí. E hoje, será que nós, né? Será que hoje a nossa geração tá diferente dos tempos de Noé? Não está diferente. E eu continuava descendo essa rua, e quanto mais eu descia, mais ficava escuro, mais ia ficando escuro, mais ia ficando estreito. Só que quando eu descia, né, nesse abismo, eu via pessoas desesperadas, pessoas gritando, aflitas, apavoradas, procurando seus familiares, procurando seus parentes, amigos, e elas não achavam. Tava tudo em ruínas, tudo, absolutamente tudo em ruínas. Tava tudo um caos, as pessoas estavam perdidas, tava um desastre. E nisso eu encontrei uma amiga minha, desesperada. Só que quando eu encontrei ela, eu já tava num corredor, eu tinha saído dessa rua e estava já num corredor totalmente obscuro, e eu via mais prisões e mais prisões, pessoas, elas já não estavam assim à toa, elas já estavam acorrentadas, elas estavam aprisionadas dentro dessas correntes pedindo socorro para que elas fossem livres, para que elas fossem libertas, e elas não conseguiam sair dali. Porque havia um chefe, alguém maior, comandando essas pessoas. E eu encontrava uma amiga minha de muitos anos, de escola, de colégio. E ela falava assim pra mim, Lá, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô procurando a minha mãe tá aqui. Ela falou, Lá, vai embora, a tua mãe tá aqui, esse lugar aqui não é pra você. Eu falei, não, mas eu preciso encontrar a minha mãe, eu preciso da minha mãe. E aí quando eu entrava, eu abria um portão, como se fosse um portão celestial. Eu abria um portão. Não dê glória a Deus, não glorifique, porque você não sabe o que é. Quando eu abri esse portão celestial, não tinha nada de beleza. Era, como eu falei, tudo em ruínas. Era obscuro o lugar. Quando eu abri esse portão, eu via pessoas mortas, pessoas ali sedentas, mortas, que eu tô dizendo, era nesse estado de espiritualmente. Eu via pessoas ali se acabando, sabe, acorrentadas, aprisionadas, pessoas que muitos estavam correndo para um lado e pelo outro porque não queriam estar nesse lugar. Só que havia um portão de acesso, aonde ali sim era o inferno. E eu chegava até esse portão, e quando eu encostar a mão, o portão ele se abria e saía como se fosse uma moça, né? Mas era corpo de meio moça, homem, e saía para fora. Tava com um capuz muito grande, né? Uma capa assim muito grande. E essa pessoa, né, falava assim para mim, sai daqui, porque aqui não é o seu lugar. Eu falei, não, mas eu preciso saber da minha mãe. Eu quero a minha mãe, eu preciso ver a minha mãe. Eu tava desesperada, eu tava desnorteada, eu tava. E aí a hora que levantava a cabeça,
A face, a metade da face, estava toda comida, irmãos. Estava toda comida. E o que a palavra do Senhor vai nos dizer, que lá no inferno, as pessoas não morrerão eternamente, mas elas viverão eternamente, do qual os bichos a comerão. Os bichos a comerão, elas vão sofrer eternamente. Sabe? E aqui já fica o meu alerta para você. Se conserte enquanto é tempo. Volte para os caminhos do Senhor enquanto há tempo. Pare de brincar de ser crente. Pare de brincar de ser cristão. Ou você é ou você não é. O inferno, ele é real. O inferno, ele é real. O diabo não brinca de ser diabo. E eu olhava e ela falava assim, sai daqui porque aqui não é o teu lugar. E eu saía correndo, meio que assustada. E eu parava, eu via um muro assim, muito grande. E ele parecia ser muito resistente, aquele muro, muito forte aquele muro. E por detrás era o próprio diabo, o próprio Satanás, na figura mesmo, que ali o Senhor me permitiu ver. Então eu posso sim dizer, o Senhor me levou até o inferno para ver muitas coisas, mas não só foi em sonho, foi no físico também, que vocês vão ficar sabendo. E quando eu olhava, eu vi aquele, né, como se fosse o tridente mesmo, os olhos muito grandes, e conforme o diabo ele me olhava, ele ficava muito furioso comigo. Era como se saísse fumaça dele. E ele tentava, as mãos, irmãos, a você que está me ouvindo, foi tão real, que eu lembro detalhes, as mãos grandes, umas unhas grandes, não tinha dimensão dessa unha. E ele, desse outro lado do muro, como se fosse uma fortaleza, ele tentava me pegar. E a unha dele só esbarrava em mim, mas ele não conseguia me pegar. Ele não conseguia me tocar. Ele não conseguia me tocar. Entende que aqueles que são do Senhor, o diabo não tem poder para tocar. Quando nós estamos na presença do Senhor, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E os leões, né? O diabo está ao nosso derredor. Ele não tem poder para nos tocar. Quando nós estamos na presença do Senhor, firmados na presença do Senhor, andando corretamente na presença do Senhor, o diabo não tem poder para te tocar. E no sonho o diabo não conseguia me tocar. E conforme ele não conseguia me tocar, ele ficava numa fúria. Mas numa fúria. E eu olhava e eu falava, por que ele não me toca? Por que ele não me toca? Não que eu queria que ele me tocasse, óbvio. Mas eu falava, por que ele não consegue me tocar? E por que essa fúria tanto com a minha vida? E aí eu lembro que eu ia para sair correndo e um pessoal falava assim, lá, encontrei a sua mãe, vem, vai embora você daqui com ela, porque aqui não é o teu lugar e nem o lugar da tua mãe. Não se preocupa, porque aqui ela não está. E aí eu acordei assustada. Passou muito tempo, mas muito tempo mesmo, coisa assim de 2, 3 anos. Eu não vou falar aqui o nome pra... eu já nem, né, eu não tenho mais... não tenho contato mais com essa pessoa, né? Cristã, uma irmã em Cristo Jesus. Não tenho contato com ela mais, faz muito tempo. Foi até de onde, né, um dos ministérios do qual eu fiz parte. E ela me chamou para um convite, né? E assim, para quem me conhece sabe que eu amo teatro. Eu sou apaixonada por teatro, né? Aquela coisa de real, né? E ela me fez um convite lá, vamos pro teatro, vamos assistir uma peça, Romeu e Julieta? Falei, vamos assistir sim, vamos. E eu topei, ela comprou os ingressos, eu fui abençoada, né? Eu não fui abençoada, né? E ela me chamou, passou em casa, me pegou e nós fomos, né? Até um dos cartões postais aí da Grande São Paulo, né? Não quero ficar aqui dando nomes nem nada, mas nós fomos, né? Um lugar até muito bonito, né? Essa cidade, esse cartão postal, algo que eu gosto muito também, um lugar do qual eu já trabalhei.
E nós chegamos, né? Nós chegamos a esse local. E agora eu peço que você preste muita atenção e lembre daquilo que eu falei e contei do sonho. Quando nós chegamos, não tinha lugar perto do teatro. Então nós tivemos que parar o carro muito longe até chegar no teatro. E nós começamos a andar e eu não me dei por conta, né? Quando nós chegamos na rua, tinha um mercado. Eu falei, vamos comprar aqui algumas coisas aqui pra gente poder estar indo, mas primeiro vamos no teatro. E conforme nós estávamos subindo, a rua larga, e daqui a pouco a rua começou a se estreitar. Tinha pouquíssimas pessoas que dava para vocês contar nos dedos, umas 5, 6 pessoas espalhadas assim. Eram vários barzinhos, né? E eu fiquei assim, olhei, mas não me atentei para nada. Fomos até o teatro, chegamos lá, a moça da recepção, achei estranho a forma, né? O teatro, assim, achei algo mal acabado, uma coisa meio... Não era nem rústica, era algo velho, sabe? E eu achei estranho, eu fiquei assim, olhando pra cara dela, falei, é aqui? Ela falou, é aqui. E aí, tudo bem. Aí eu fiquei sentada, ela foi acertar os ingressos, né? Que na verdade tinha pago pra carimbar. Aí ela falou assim, lá não vai ter mais Romeu e Julieta, essa peça ela foi cancelada. E eu falei, e vai ser o quê, né? Falei, vai ser o quê? E aí ela falou assim, vai ser Juliette. Falei, tudo bem. Talvez eu sei que vocês aqui vão procurar essa peça no YouTube, vão começar a colocar aí, enfim, no Google, vão fazer pesquisas. Incrível que pareça, não tem. Não tem. Depois eu fui procurar para ver se tudo aquilo que eu tinha vivido realmente foi real, porque eu queria poder compartilhar. Eu falei, mas será que as pessoas vão acreditar em mim? Né? E eu fiquei isso por muito tempo, assim, me instigando por isso. Será que as pessoas vão acreditar em mim? Até o ponto que eu fui despertada. Não importa se as pessoas vão acreditar em mim ou não. Eu tô compartilhando aqui por obediência ao Senhor, porque por muitos e muitos anos eu protelei isso. Eu deixei de gravar esse vídeo pelo que as pessoas iam falar. Até que eu fui livre, eu fui liberta disso. Eu falo, vai e fala. Porque muitos dos meus servos precisam ouvir isso. E muitas pessoas precisam ouvir isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça, se você tem ouvido, abra os seus ouvidos espirituais para poder ouvir isso. E eu falei para ela, tudo bem. Ela falou, então vamos comprar alguma coisa no mercado, a gente volta para poder comer aqui. Nós descemos ao mercado e lembra que eu falei, você contava-se nos dedos de 5 a 6 pessoas que tinham. Nós descemos, estava vazia ainda a rua. Fomos no mercado, já começou meio que a anoitecer, a peça que era 6h30 foi para 7h30. Então ficamos aí 1 hora, né? 1h30, 1 hora de espera para essa peça. Fomos no mercado, compramos ali algumas coisas pra gente poder comer. Quando nós saímos do mercado, eu reparei, eu falei, nossa, já anoiteceu. Mas assim, tava um escuro fora do normal, não tava um escuro pra nossa, Laís, mas como assim? Tava um escuro negro, preto, tava. Quando eu saí, que eu virei, aí eu vi a mesma ruazinha, né? Ela era estreitinha, essa ruazinha. Só que já tava lotado de gente, lotado. Foi assim, coisas de segundos, lotou de gente, lotou. Pessoas em suas mesinhas, comendo, bebendo com suas famílias. Várias pessoas vendendo ali algumas coisas. Tinha algumas pessoas ali que estavam, né, usando ali drogas, né, estavam ali. E eu comecei a olhar, a gente começou assim, passar pelo meio, né, daquelas pessoas, mas estava assim, lotado. E eu comecei a olhar de um lado para o outro e meu coração foi se fechando. Foi me dando um temor, meu coração foi fechando, eu já não me senti bem, a minha vontade era de ir embora. Não é por aquilo que eu vi, mas eu sabia que algo ia acontecer naquela noite. Algo estava para ser revelado naquela noite. E eu fiquei incomodada, eu falei, Anitta, não dá pra, né? Falei, não dá pra gente ir embora? Essa irmã, acabei aqui falando o nome dela. Falei, não dá pra gente ir embora?
Ela falou, por que lá? Eu falei, não, deixa. Eu falei, vamos ficar, né? E chegamos, a moça carimbou o nosso, como se fosse um passaporte de entrada ao teatro, colocou uma pulseira na gente e nós descemos. Quando a gente desce, era um lugar totalmente sombrio, sombrio. Nós descemos uma escada, assim, e lembra do sonho. Se você tá prestando atenção nos detalhes, lembra do sonho. Que eu falei que eu descia num lugar profundo, como se fosse um abismo. Nós descemos uma escadaria imensa, até chegar uma antessala do teatro. E nós descemos o lugar, era escuro, mas escuro. O lugar não era bonito, o lugar era feio. As paredes como se fosse chapiscada de massa, sabe? Uma parede apenas que era bem arrumada, que era como se fosse uma fortaleza. Lembra do sonho? Só que ela tinha um espelho e ela tinha um vidro. E uma cortina tampando. Eu falei, nossa, será? Eu pensei comigo, nossa, será que o teatro é aqui? Todo mundo meio que apertado, porque tinha muitas pessoas que estavam em pé, outras sentadas, era banco de, né, coisa assim de concreto, e nós ficamos ali sentadas. E tinha uma gaiola, nessa escada onde nós descemos, tinha uma gaiola imensa, mas imensa, do lado dessa escada. E aí eu comecei a olhar todo aquele ambiente, eu falei, Espírito Santo, por favor, me tira daqui, Jesus, me tira daqui, porque eu não quero ficar nesse lugar. E eu fui ficando muito angustiada, e eu falei assim, Anitta, se tudo isso que tá acontecendo aqui é por permissividade do Senhor, eu vou compartilhar depois um sonho que eu tive, e eu só espero que Deus não tenha me feito passar por isso. Ela falou, mas que sonho. Quando eu ia começar a contar para ela, né, da rampa, entre frestas assim, dessa gaiola tinha uma cortina preta. Eu vi, tá? Eu vi um homem e uma mulher pelado dentro desta gaiola. Dentro dessa gaiola. E aqui eu tô livre, assim, liberta de julgamentos, tá? Porque como eu falei, quem não crê nem deveria ter chegado até esse ponto aqui o vídeo. Pode tirar. E eu falei aí, pra essa irmã, eu falei, você não sabe o que eu acabei de ver. Ela falou o quê? Eu falei, não, esse teatro são as pessoas peladas. Eu falei, eu quero ir embora. Quero ir embora agora daqui. E ela falou assim, não, você tá brincando? Eu falei, não, eu vi. Ela falou, não, Laís, acho que você viu coisa demais. Eu falei, não, eu não vi coisa demais. Eu vi. E aí, conforme foi chegando mais gente, passou uns 20 minutos. Foi anunciado, o teatro vai começar. Lembra que eu falei como se fosse uma parede, tinha um vidro? Saiu 2 caras dentro de um quadrado, que fica a gaiola, tava escada a gaiola aqui, todo aquele espaço onde o pessoal tava, e tinha como se fosse um portal ali, para que as pessoas pudessem entrar dentro daquele teatro, que ali era a antessala, lembra que eu falei a antessala? E veio um homem e uma mulher, eu não sei se explicar se era um homem, uma mulher, ou se era 2 homens, 2 mulheres, passaram por meio de nós, todos tampados, né? As partes íntimas, todos tampados com faixas pretas. Na verdade, eram aquelas fitas isolantes, cobrindo tudo, todas as partes, né? Para não ver nada. Eles passaram por nós, fazendo movimentos sexuais, assim, sensuais, na verdade, passando a mão em si, né? E eles foram para dentro desse espelho, dentro desse quadro. E aí essa irmã falou assim, eu não acredito. Eu falei, não, você não sabe, eu vi, são pelados, né? E aí eles entraram, eles começam a contar a história de Juliette. Quem era Juliette? Uma menina, né, basicamente aí do campo, que não tinha muito conhecimento, ela não tinha muitas coisas, mas ela era uma menina sonhadora,
que até quando ela se encontra, ela vai para um lugar onde, como se fosse uma cidade grande, ali ela começa a conhecer muitas coisas do quais ela não poderia conhecer. E ali ela começa a se entregar a caminhos, veja, que é como se ele estivesse contando um plano divino e um plano satânico, que ela teria uma salvação ou ela poderia ir para o inferno. E ele conta que ela escolhe caminhos tortuosos, dos quais não eram bons, que não daria uma vida plena para ela. E ela escolhe caminhos tortuosos, caminhos da pornografia, caminhos do sexo, caminhos de drogas, caminhos que levariam ela totalmente à destruição. E ali naquele momento eu fui invadida por uma paz do Senhor, do Espírito Santo. Lembra, eu falei que eu estava aflita, mas eu fui começando a ser invadida por uma paz. E eu falei, eu não tenho dúvidas, o porquê que o Senhor me trouxe aqui. O Senhor estava querendo me mostrar aquilo que eu vi perfeitamente no sonho, aquilo que o Senhor me deu. E não era para ficar guardado, e por muitos anos eu guardei isso. Para hoje, 2022, está contando isso. 2022. E eu fiquei assim, em paz. Eu falei, meu Deus, eu falei, não vou ter estrutura para ver tudo que, se a realidade daquilo que eu vi em sonhos, o Senhor vai me mostrar assim a olho nu. E aí eles começam um a passar a mão no outro, começam a fazer umas danças lá dentro desse quadro e falam, venham, agora nós vamos apresentar a real vida de Juliette, quem verdadeiramente é a Juliette e no que ela se tornou. E aí eles pedem para que a gente entre. Lembra no sonho do portal? Que eu ia chegar para encostar nesse portal, uma mulher, um homem aparece com um capuz e fala, aqui, teu lugar não é aqui? E nós entramos, só que quando nós fomos entrar, era um lugar totalmente preto, cortinas pretas, um lugar sombrio, um cheiro de pólvora. Irmãos, eu não sei você, mas cada um aqui tem uma intimidade com o Senhor. E eu sinto cheiro. O Senhor me deu isso para sentir cheiro. Cheiro, e não tô falando cheiro de o que é natural. Não tô falando disso. Não tô falando de cheiros naturais. Que você pega algo e você cheira, tá? Isso é no mundo espiritual. Cheiros que eu jamais vi aqui. Mas para quem já viu, e se você não viu meu testemunho, lá no primeiro tá lá, meu testemunho. Quem sabe eu não nasci em berço cristão, nem em berço evangélico, né? Em berço cristão. E eu já fui desse meio de feitiçaria, essas coisas de macumbaria, porque minha família era. Então, quando eu era pequena, eu ia. E muitas coisas ali não aconteceu porque eu estava ali, eu não entendia. Mas, enfim, posso aqui gravar um outro vídeo falando a respeito só sobre isso, contando aqui para vocês. Mas, quando nós entramos, eu senti um cheiro estranho. Um cheiro começou a embrulhar o meu estômago. Um cheiro de gente morta, de cadáver. Um cheiro podre, de coisa podre, de sujeira. E tinha várias pessoas com velas. Lembra que eu falei aquelas faixas, né? Como se fosse uma fita isolante, só tampando as partes íntimas. Praticamente pelados. E nós entramos, não eram cadeiras, cadeira só era a lateral do qual nós ficamos. Era bancos de assim, concretos, assim, compridos, e nós fomos sentar em cima, expulsaram a gente, não deixaram a gente sentar. E os únicos lugares que sobraram, nós queríamos sentar no fundo, né, para não ficar olhando, mas os únicos lugares que ficou para mim, para essa irmã, foram 2 cadeiras exatamente. O teatro ia começar, né? O show aí ia começar. E todo mundo ficou olhando pra nossa cara e só ficou 2 cadeiras. E nós sentamos naquela cadeira. E essa irmã falou assim, Laís, vamos começar a orar agora. Em espírito. Vamos começar a orar agora porque eu falei assim, eu sei, nós vamos travar agora uma guerra. E não é qualquer guerra, é uma guerra ferrenha. Ele falou que o sangue de Cristo nos acoberte nesse momento, a nossa casa, a nossa família. Nós agarramos a bolsa que a gente estava,
A gente só não suou, mas assim, a nossa carne tremia. Tremia, porque o lugar do qual nós estávamos era satânico. Era satânico, era um horror. Um horror. As paredes todas pretas, cortinas. E ali ele começa a contar a história de Juliette, que Juliette conhece o evangelho, presta atenção. Juliette conhece o evangelho. Ela vai para a igreja, faz amizade com os irmãos, com as irmãs, começa a se envolver na obra, faz a obra, porém ela fica distraída dentro da casa. E, pasmem, não era autorizado ali falar o nome de Jesus. Ela servia aquele lá, aquele que é supremo, aquele que é maior. Ela servia aquele que é maior, aquele que o nome dele não pode ser referido aqui. E aí nós olhamos uma para a cara da outra, nós não tínhamos dúvidas de que quantas coisas nós iríamos mais ver ali. E eu falei, Senhor, eu não tenho dúvidas do que eu estou fazendo aqui. O Senhor me trouxe aqui para revelar o meu sonho e para passar isso adiante, porque muitas pessoas estão cegas, estão brincando, dentro da igreja estão brincando. Muitas pessoas não querem ir porque acham que só para santo. E quem disse que igreja tem santo? Igreja tem é um hospital, precisa doentes, sabe? Pessoas precisando ser curadas, libertas, salvas. Só Jesus salva. E ele contando a história de Juliette, que ela se desvia dos caminhos do Senhor, né? Ela se desvia da presença de Jesus. Eles não falam o nome, lembra? E ela começa a conhecer outros prazeres. Outros prazeres. Eles enfatizam e eles contam um pouco do catolicismo romano, sobre o Papa, das eras, estrupos que acontecem dentro da igreja, eles contando, abusos sexuais, abusos morais, psicológicos, dentro do catolicismo romano. E eu olhando aquilo ali, eu falei, eu não tô acreditando em tudo isso. Aquilo que o céu derramou aquele dia na minha vida para poder ter um entendimento e para ver aquilo que Deus estava ali me revelando. E eu comecei a olhar, e daqui a pouco eles falam assim: você aí que tá brincando de ir para a igreja, você que está brincando de cultuar, de ir ao culto, presta atenção, eu não brinco. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, Os 300, é o Rodrigo Santoro, eu não sei se eu estiver errada, marquem aqui para mim nos comentários, me corrigindo, por favor. Do jeito que aquele homem estava naquele filme, desceu um homem, ele usava uma plataforma mais ou menos assim, ó, desse tamanho, eu não sei nem quantos centímetros tinha aquele sapato que ele estava usando, era plano assim, mas desse tamanho. Conforme ele descia, a estrutura do teatro chacoalhava inteira a estrutura daquele teatro chacoalhava. E aquilo ia dando um medo ia tomando conta da gente, de mim e dessa irmã. E ela falou, o que vai acontecer agora? Eles começaram a soltar fumaças e fumaça, e aquele cheiro voltava tudo de novo, aquele cheiro. E ele estava caracterizado igualzinho aquele cara do filme, um pouco mais. E aí ele descia e falava assim, você vai ficar brincando? Porque eu estou pronto para tragar a tua alma. Eu estou pronto para tragar a tua alma. Fica brincando que eu vou tragar a tua alma. Ali nós já entendemos qual era o papel que aquele homem estava fazendo, estava representando Satanás. E aí ele fala, venham agora, venham os meus servos. E vinha como se fossem todos os seus demônios, vinham para frente, todas as pessoas vinham ali para frente. E aí ele falava assim, enquanto vocês brincam, vocês estão brincando de ser crente, eu
eu tô acelerando. Nós daqui estamos correndo para tragar a tua vida, e todos eles muito bem alinhados, muito bem posicionados. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes, né? São mais aí decentes do que os filhos da luz. Todos muito bem posicionados. E ali eles começavam a correr nos seus lugares, a correr, a correr, a correr. E aquilo tudo, pensa em menção, que aquilo tudo chacoalhava, estremecia. E ele falava: eu estou correndo para tragar a tua alma se você não se posicionar. Se você não souber o que você quer, eu estou correndo para tragar a tua alma. Irmãos, isso é muito forte. Se você não acredita, como eu falei, sai desse vídeo. Você está perdendo tempo aqui me ouvindo. E eles corriam numa veracidade, numa velocidade. E aí eles paravam. E aí eles começavam a vir com perfume de pombagira. Por que que eu sei disso, Laís? Lembra que eu falei que toda a minha família era, né, servia a outros ídolos, outros deuses da macumbaria, do candomblé? E eu sei, porque eu vi essas coisas. E eles começaram a espirrar e chegaram perto de nós. Ele ficou nos encarando e eu falei: Senhor, que o teu sangue nos cubra. E eu encarei nos olhos, porque o diabo, ele não gosta de ser encarado. E quando eu encarei, ele abaixou a cabeça, ele não espirrou esse perfume nem em mim e nem nessa irmã. Ele espirrou em outras pessoas, ele chegou, ele colou assim em mim. E eu senti aquele bafo de algo maligno, aquela opressão satânica. Lembra que eu falei no sonho que o diabo, ele tentava me tocar, mas ele não conseguia? Esse homem chega pertíssimo de mim, na minha frente, e ele espirra esse perfume em quem estava atrás de mim, nas pessoas que estavam atrás de mim, dessa irmã. Eu tremia, porque eu falei: o sonho. E ele saía. E aí ele trazia, ele ia pro meio, aí vinha um caixote, vinha literalmente um caixote, e ali tinha cabeças de pessoas, né? As pessoas estavam ali, tinha as cabeças ali das pessoas. Falou assim: vocês estão brincando? E o povo ria, porque o povo não estava entendendo, acho que aquilo estava sendo falado. Vocês estão brincando? Ó, eu como a carne de vocês. Gente, era bife cru. Sabe o que é bife cru? Pegava só de um balde, como se fossem as pessoas, eles pegavam assim, ó, e comiam, e dava risada, eles se deliciavam em comer aquilo. Eles se deliciavam em comer naquela carne. Falou assim: olha, e ele falava de novo: enquanto vocês brincam, o inferno está acelerado para comer a tua carne. Irmãos, mais declarado do que isso não tinha. Eu tava ouvindo ali, eu falei: será que eu tô sonhando? Não é possível. Não, mas não estava sonhando. Eu não estava sonhando. Eu estava vendo tudo aquilo. E é muito forte, é muito forte. Pra começar a gravar esse vídeo, eu senti uma dor de cabeça muito forte. Eu falei: eu vou gravar porque eu sei que o senhor quer que eu faça isso hoje. E quando eu olhava aquilo, quando literalmente ali eu olhava, nós estávamos ali olhando, ele falou assim: olha, você que se diz ser igreja. Muitos riam, como eu falei, mas outros ficavam sérios olhando ali. Falou assim: você que se diz ser igreja. Aí vinham as mulheres e os homens pelados, só com uma faixinha tampando as partes sexuais ali, né? E eles viravam de quatro. Era uma rosa colocado ali nos seus órgãos genitais. Ele pegava aquilo com a boca e dava para as pessoas que estavam ali. Gente, é algo macabro. Eu tô contando aqui e vocês não têm ideia
O quanto eu temi para estar aqui para contando isso. Outras mostravam mulheres, né, com uma posição ginecológica. Literalmente era um mamão que elas colocavam na frente e vinha porcos, né, os homens com uma máscara de porco e lambia esse mamão que estava na mulher, né, uma posição ginecológica. Eles lambiam aquele mamão e falava assim: olha o que nós fazemos com a igreja dele. Olha o que nós fazemos com a igreja dele, tirando barato. Como se a igreja não tivesse dono. Por isso que eu digo pra você, para de brincar de ser crente. Ou você serve a Jesus ou você não serve a Jesus. Para de brincar de ser crente. E eles lambiam, eu falo assim, olha o que a gente faz. Nisso já mostrava outro cenário. Lembra que eles fizeram na Paulista? Jesus pregado na cruz. Estava lá em cima e abriu um holofote bem grandão, arremetendo somente a cruz, Jesus pendurado ali na cruz, pelado, somente cobrindo, né, a parte, e uma mulher vindo. E lambia o corpo daquele homem como se fosse a representação ali, né, de Jesus. Lambia o corpo dele inteiro. Nojento, escroto, nojento. E eu falava assim, eu preciso ir embora daqui o mais rápido possível. Eu preciso ir embora. E o Senhor falava, tem mais coisa ainda que eu quero te revelar. Fica aí. Porque nem lugar pra sair não tem. E eu comecei a olhar assim, tudo fechado. Não tinha uma porta de emergência, de emergência. Aí eu já pensei comigo, se acontecer, se isso aqui pegar fogo, alguma coisa acontecer, eu morro aqui. Porque não tem nem pra onde correr aqui, não tem. E falou assim, olha o que nós fazemos com aquele que se diz que você tanto acredita que é o Todo-Poderoso. Olha aí o seu Todo-Poderoso, tá podendo fazer o que por você? É ou não é, irmãos, o diabo afrontando? É ou não é o diabo afrontando, mas ali o Senhor me permitiu ver tudo aquilo para estar contando aqui para vocês hoje. Para que você abra os teus olhos, para que você comece a vigiar, para que você comece a buscar a presença do Senhor, não de qualquer jeito, porque não basta estar em um ministério, não basta estar em um templo, você precisa verdadeiramente servir a Jesus. E aí quando eu olhava, já descia aquela imagem, já estava ali embaixo, né, mostrava aquela representação do diabo e aquelas carnes assim, ó, caídas no chão. E aí ele falava de novo, você vai ficar brincando? Você vai ficar brincando? Porque eu não tô aqui brincando. Eu não tô aqui perdendo meu tempo. Eu sei do meu trabalho, sei o que eu devo fazer. E sei do que eu estou aqui, só que eu tenho pressa. Agora presta atenção no que ele fala. O meu tempo tá se esgotando. O meu tempo tá se esgotando, por isso que eu tenho pressa de tragar vidas. O meu tempo está terminando, por isso que eu tenho pressa de tragar vidas. E nisso de novo, vinha todo mundo enfileirado, correndo, avassaladoramente, e aquilo estrondava, parece que meu coração saia pela boca, ó. O teatro chacoalhava inteiro e falava assim, eu tenho pressa porque o meu tempo tá se esgotando. E aí eles imitavam todas aquelas partes de novo, daquela flor, davam ali pro pessoal, e falava assim, você tá dando risada, seu otário? Você tá rindo de você mesmo. Porque é a tua alma que eu venho buscar. É a tua alma que eu venho buscar. E eles vinham, espirravam o perfume, passavam por mim, por essa irmã, não faziam nada com a gente, espirravam em outras pessoas. E assim, eu não sei se você vai acreditar, mas eu não tô me importando se você vai acreditar ou não. Mas eu só vim aqui para falar aquilo que o Senhor me pediu para me falar. Há anos que o Senhor me pede, eu tava aqui, ó, relutando. Lembra no começo que eu falei, João 8:32? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela te liberta. Quando você sabe, a verdade te liberta. Ali naquele momento eu fui liberta. O Senhor me permitiu ver. Pra mim ver que o inferno não tá de brincadeira.
Que sim, muitas coisas têm sido usadas, as artes, a música, muitas coisas têm sido usadas para motivação errada. Então, cuidado com até mesmo aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem louvado, que você fala que é para louvor a Deus, está sendo louvor para os homens. Cuidado, cuidado com aquilo que você está dando glória, cuidado com aquilo que você está dando amém, cuidado com as alianças que você tem feito, com aquilo que você tem compactuado, aquilo que você tem visto, aquilo que você tem falado com pessoas, aquilo que você tem até mesmo digitado aí no WhatsApp. Cuidado, porque isso pode te levar para o inferno. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E eu falo mais uma vez, literalmente o Senhor me levou ao inferno para ver tudo isso. Para compartilhar, não para guardar. Para que você possa abrir os seus olhos espirituais e se posicionar hoje. É tempo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependa. Se arrependa. Nós não sabemos dia nem hora que o Senhor vai vir nos buscar. Eu não sei quando vai ser o meu último dia ou o teu dia. Eu não sei. Só o Senhor é quem sabe. Mas hoje é dia de se posicionar. Eu ouvi literalmente, né, esse homem representando Satanás, falou assim, eu tenho pressa, porque o meu tempo está se esgotando. E vamos dizer, a olho não da palavra, o tempo de Satanás não está se esgotando? O cerco já está aí, ó. Eu falo que o circo está aí, ó, sendo montado para a volta de Jesus. Satanás tem pressa de tragar vidas, almas. Quem tá fora já é dele, mas quem tá dentro ele quer tragar. Mas se você tá ouvindo, se esse vídeo chegou pra você, por favor, compartilhe. Se você ficou aqui até o final, não por curiosidade, por favor, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, para que vidas possam ser alcançadas, porque eu creio que a partir do momento que pessoas ouvirem esse vídeo, escamas, correntes, prisões cairão por terra. Em nome de Jesus, pessoas serão libertas. Compartilhe esse vídeo e não deixe de falar. Não deixe de compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir isso. O inferno não está brincando. Fala, Laís, mas eu sei que não está brincando, só que na totalidade daquilo que eu vi, um inferno real. Você não tem noção. Por isso que hoje em dia eu não falo que o inferno tá brincando, que o inferno tá aí trabalhando 24 horas. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi a olhos nus. Eu sei o que eu vi. E no final ele termina falando assim, eu tenho pressa, mas ele lá de cima do qual nós não podemos falar, o poder todo é dele. Gente, uma peça totalmente secular, mundana, suja. Naquele moinho todo ali, das trevas, do império das trevas satânico, eles estavam reconhecendo, porque a Bíblia fala que até os diabos treme, orava, suiricanderebasi, ribashiricanderebasuiriquidebaçuiricanderebacia. O próprio inferno reconhece que Jesus Cristo é o Deus vivo, é aquele que irá voltar, que ele que tem as chaves do inferno nas mãos dele. Sobre a sua coxa está escrito o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no final, eles terminam com mais uma chacota, dando essa flor. Fala assim, eu vim te dar flores. Você vai brincar? Eu vou te dar flores, porque essas flores eu te encontro lá. Sabe aonde que ele tá falando? Lá no inferno. Só Deus sabe o quanto eu temi em gravar esse vídeo aqui. Mas o dia chegou, a hora chegou, o tempo chegou. Eu estou aqui compartilhando com a sua vida. Isso jamais é para assustar. Eu vi e vivi isso na pele. Eu estou aqui compartilhando por obediência ao Senhor. Eu estou compartilhando por obediência ao Senhor. Apenas por obediência e por amor que eu tenho a Jesus. Se você ouviu e se você ficou até aqui, comenta, curte, compartilha, dê o seu like. Faça essa boa obra de Cristo e compartilhe isso. Porque Jesus não tardará, ele vai voltar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E conhecereis a verdade vos libertará. Compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo. Eu falei aqui todas as cenas, não lembro todas, né? As palavras que foram faladas ali, que foram muito tempo, mas o sonho eu lembro piamente. E todo sonho eu vivi nesse teatro. E quando eles despediram, todo mundo aplaudiu, todo mundo levantou.
Imagine a situação, só eu e essa irmã ficamos ali sentada assim, ó, agarrada ali na bolsa. A nossa carne tremia. E todos do teatro, os públicos e o pessoal do teatro fizeram isso pra gente. Olharam pra nossa cara. Olharam pra nossa cara e ficaram olhando pra gente. A gente achou que a gente ia ser ali linchada, nós achamos que nós íamos apanhar ali. A cara de fúria que eles nos olharam. E quando nós saímos dali, né, é pela mesma porta que entramos, a porta que nós saímos. Nós entramos no carro, nós chorávamos, a nossa alma gritava. E esse irmão falou assim, pelo amor de Deus, ora. E eu comecei a orar naquele carro, comecei a clamar o sangue de Cristo pela minha casa, pela minha família, pela família dela, pela igreja do Senhor, por departamentos que ia lembrando, por esferas do teatro, dos louvores, comecei ali a clamar. E aí e ela me pedia perdão, que ela não queria ter me levado naquilo. Eu falei, não peça perdão, porque tudo isso foi permissividade do Senhor para me mostrar o sonho que eu tive. E ali eu contei o sonho para ela, mas ela ficou assim ainda um mês ali me pedindo perdão. E eu falei, fique em paz. Tudo isso foi permissividade de Deus. Deus usou a sua vida. Deus te usou para me levar, para me mostrar, para compartilhar com muitas vidas, jovens, anciões, enfim, adolescentes que precisam ouvir, pessoas que precisam ouvir aqui esse vídeo. Só Deus sabe o quanto foi difícil para estar aqui. E é isso. Compartilha esse vídeo, a minha bateria aqui tá aqui acabando. Mas compartilha esse vídeo, que Jesus possa falar grandemente ao teu coração sobre toda essa experiência que eu tive e que o sangue de Jesus tenha poder sobre nossas vidas. Há um único que é vencedor, Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai voltar e ele não vai tardar. Que o seu nome não seja riscado do livro da vida. Permaneça fiel, continue perseverando, continue caminhando, ainda que seja difícil, continue caminhando, perseverando, olhando para o alvo, olhando para Cristo e não para os homens, porque nós somos falhos. Olhe somente para Jesus, tema somente a Jesus. Olhe para ele, peça a misericórdia dele, peça perdão a ele. Se reconcilie com Cristo rapidamente, porque Jesus está voltando e não tardará. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor em nome de Jesus.